Boa noite, graça e paz, amém? Muito feliz de estar aqui com vocês, jovens lá da minha igreja. Obrigada. Muito feliz de estar aqui para estudarmos um pouquinho, comentarmos um pouquinho a respeito da palavra do Senhor. E como o Leandro disse, esse tema é bastante pertinente, é um tema que está muito atual e tem muita coisa para falar sobre ele. Como o Leandro falou, o tema é o cristão e a sua identidade no mundo da cultura do instagramável. Nós vamos debater um pouquinho, estudar um pouquinho sobre isso e tirar algumas lições para nós nesta noite, amém? Mas antes da gente ler a palavra do Senhor, o texto desta noite, eu fiz algumas pesquisas e encontrei algumas informações importantes para a gente entender um pouco sobre esse tema tão atual. E a primeira informação que eu queria trazer hoje nessa noite é que quando uma pessoa ela posta uma foto nas suas redes sociais e ela começa a receber curtidas, comentários, interações, o cérebro libera um hormônio chamado dopamina. Esse hormônio é conhecido como o hormônio da felicidade, do prazer. Então, é sempre liberado quando gera uma sensação de recompensa, de alegria. Então, a todo momento, quando as pessoas estão postando fotos nos Instagrams da vida, nas suas redes sociais, quando começa a curtir, comentar, compartilhar, o nosso cérebro vai começar a gerar dopamina, o hormônio do prazer, da felicidade. E quanto tempo dura essa dopamina que está circulando no nosso cérebro e no nosso corpo? O pico de dopamina é extremamente rápido e passageiro. Dura alguns segundos ou até poucos minutos no nosso corpo, que vai gerar mais prazer, alegria e satisfação quando nós postamos algo, quando nós recebemos comentários, elogios e etc. E após esses poucos segundos desses comentários, dessa dopamina circulando no nosso corpo, o nível cai e o nosso corpo e o nosso cérebro vai trabalhar novamente para que seja gerado mais dopamina, para que a gente possa sempre estar com um novo estímulo no nosso corpo para nos saciar e sentirmos bem. Outras informações importantes acerca desse tema é o seguinte, que de acordo com o relatório digital de 2024, o Brasil é o segundo país no mundo em que os seus usuários passam mais tempos conectados na internet, com média de 9 horas e 13 minutos por dia. Ou seja, o brasileiro, a estimativa é que ele passa 9 horas e 13 minutos por dia conectado na internet. Segundo o MLabs, que é uma ferramenta de gerenciamento de redes, diz que especificamente nas redes sociais, os brasileiros dedicam em média 3 horas a 34 minutos por dia, superando a média global de 2 horas e 25. Então, o brasileiro está lá no seu ápice, usando 3 horas e 34 minutos do seu dia, todo dia, nas redes sociais. Em janeiro de 2024, o Brasil constava com aproximadamente 134,6 milhões de contas no Instagram. 54% dos adolescentes afirmam que seria muito difícil abandonar suas redes sociais nos dias de hoje. Outra informação muito importante é que mais de 100 milhões de pessoas assistem lives no Instagram todos os dias. 70,1% dos usuários ativos do Instagram acessam a plataforma para compartilhar fotos e vídeos. E, por fim, 64% dos brasileiros consideram o Instagram sua rede social mais utilizada. Essas informações que eu trouxe é importante porque vai nos ajudar a compreender que o Instagram é uma das redes sociais hoje mais acessada nos dias atuais e também por causa disso vai criar uma nova palavra no português, que é instagramável, que até então não existia. E atrelada a essa palavra nova que surge no português, o instagramável, também surge um novo estilo de vida baseado na cultura do instagramável. E o que seria essa cultura do instagramável?
é um fenômeno social contemporâneo em que experiências, lugares, objetos e momentos são planejados, escolhidos e até vividos com o principal objetivo. Será que o objetivo é de viver o momento? Apreciar? Não. De ser fotografado, compartilhado e exibido nas redes sociais, especialmente no Instagram. E não se trata apenas de registrar as memórias, não é sobre isso. É de produzir imagens atraentes e desejáveis que geram curtidas, engajamento, aprovação, pertencimento social, tornando-se isso um vício. Porque a todo momento, enquanto as pessoas fazem isso, seu corpo libera dopamina e gosta de sentir a sensação do prazer, da alegria, e vai postar mais uma foto, e vai procurar um lugar, e assim gera a cultura do instagramável, que é o tema de hoje. E quais são as características dessa cultura do instagramável? Esse termo que é tão usado hoje em dia. Primeiro, busca por estética perfeita. Os ambientes são extremamente decorados. Os pratos são elaborados. As roupas são impecáveis, as poses são calculadas e os filtros são excessivos. Eu não sei vocês, mas eu tenho muitas pessoas no meu Instagram que quando eu vejo as fotos eu digo, que mulher bonita. Mas quando eu vejo pessoalmente eu disse, meu Deus, não é tão bonita quanto eu pensava que era. Por quê? Filtro está aí para dar essa cultura do instagramável. Outra coisa muito importante dessa característica é a valorização da aparência. Mais importante do que viver o momento é mostrar que está vivendo algo muito incrível, independente de ser real ou não. O que importa é estar naquele momento e postar. Outra informação muito importante é que há um consumo de experiências. Então, essa cultura do instagramável produz nas pessoas a todo momento essa vontade de visitar restaurantes, de visitar cafeterias, de fazer muitas viagens. E até lugares estão agora criando espaços instagramáveis para gerar pessoas, para que essas pessoas possam visitar. Inclusive, algumas igrejas. Hoje, algumas igrejas já estão adotando seus espaços instagramáveis, que é para quando seus irmãos chegarem, ter aquele lugar para tirar aquelas fotos, para ser postada e ser engajada na própria igreja. E, por fim, validação social. As pessoas elas vão medir seu valor pelo número de curtidas, comentários, seguidores e compartilhamentos que a pessoa tem. E esses perfis transmitem sempre uma vida de muito sucesso, de muita beleza, de muita perfeição, de muitas viagens, de muitos relacionamentos perfeitos. Essa semana, sem querer, a gente fica sabendo dessas coisas. Minha aluna chegou para mim e disse, professora, eu estou muito triste. E aí eu pensei, está doente, perdeu alguém da família. Ela disse, o que foi? A senhora soube que a Virgínia se separou do marido, o cantor Zé Neto, alguma coisa assim. Aí eu disse, quem é Virgínia? Aí ela, professora, a senhora não sabe quem é Virgínia? Eu disse, não. Professora, a senhora acredita que eu estou muito triste, eu não consegui dormir depois dessa informação, porque eles eram um casal perfeito e eu não estou entendendo. Agora eu já não estou mais acreditando no amor. Fecha aspas. Fala da aluna. E aí você percebe que o Instagram, a cultura do instagramável, gera esse senso de tudo perfeito. Minha vida é perfeita, meu relacionamento é perfeito. E isso induz e entra na cabeça de todo o povo que acessa o Instagram. E a gente pode ficar se questionando por que as pessoas estão investindo tanto tempo nisso? Por que as pessoas estão investindo tanto dinheiro nisso? Porque os jovens hoje, a gente olha para os jovens e a gente vê que os jovens estão desesperados, sempre para estar nas suas redes sociais ativos, postando foto, mostrando que estão em lugares maravilhosos, que estão em lugares instagramáveis,
não para apreciar o momento, nem viver o momento, mas para as outras pessoas verem que ele está vivendo um lado muito bom de sua vida, um período maravilhoso. Podemos chegar a uma resposta para todas essas inquietações. Mas antes, eu preciso perguntar, onde nós, cristãos, entramos nessa história? Onde nós, cristãos, podemos nos posicionar com um tema desse que é tão relevante? Nessa geração que está sofrendo uma das maiores crises de identidade que se já viu na face da Terra. Nessa geração em que os influencers têm mais poder de influenciar crianças, adolescentes, jovens do que seus próprios pais, seus professores, seus avós. Nesse meio de influências, dessas coisas tão maravilhosas de Instagram, que tudo é tão perfeito, que tudo vira moda. Se uma influencer digital lança um perfume, no outro dia já não tem mais no mercado, porque todo mundo foi comprar o perfume, e às vezes o perfume é muito ruim, mas foi fulana que falou, então o que vale é isso. Como nós, cristãos, podemos nos posicionar a respeito disso? Nós somos cidadãos celestiais, mas nós estamos inseridos nesse mundo. Nós estamos inseridos nesse mundo da tecnologia, estamos inseridos nesse mundo do Instagram, estamos inseridos todos os dias, ordinariamente. Nós usamos aplicativos, tecnologias, iFood, Uber, tudo está em volta e nós estamos no mundo. Como nós podemos nos posicionar a respeito disso? Será que nós, como cristãos, também temos deixado levar por essa grande necessidade de sempre estar postando algo, recebendo curtidas e comentários? Será que a todo momento nós temos que transformar a nossa fé em um conteúdo instagramável, para que assim algo possa parecer bonito, atrair as pessoas, mas que no fundo não tem profundidade? Será que a nossa identidade cristã está clara, que permanece a mesma, mesmo quando ninguém está nos vendo, mesmo quando a gente não tem curtida nenhuma? Será que a gente pode viver neste mundo como um cidadão que não é daqui, que é celestial? Podemos viver neste mundo da cultura instagramável, mantendo a nossa identidade, ou nós seremos influenciados por uma geração que passa a maior crise de identidade? Como nós podemos viver nossa verdadeira identidade em Cristo em uma cultura que constantemente está nos pressionando para que a gente se reinvente e para a gente ser aceito, visto e bem digno diante da sociedade onde a gente está inserido? Essas perguntas que eu fiz aqui são propositais porque ela pode nos levar à reflexão do mundo que nós estamos vivendo e do que nós, como cristãos, devemos fazer. E a resposta para todas essas inquietações a gente encontra na palavra do Senhor. A palavra de Deus é o manual mais completo, que pode dar 1000 anos para frente, ela nunca vai ser desatualizada. Ela sempre tem uma porção nova para nos dar. E nesta noite eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Eclesiastes. Leandro leu aqui Eclesiastes, eu digo, eita, será que é do texto que eu vou ler? Mas não é não. Eclesiastes 3, só o verso 11. Eclesiastes 3, 11. Diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Tudo Deus fez formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Como nós sabemos, quem escreve Eclesiastes é Salomão, o filho de Davi, que foi terceiro rei de Jerusalém. E é aquele homem que sempre a gente aprende na EBD,
O que foi que Salomão pediu a Deus? Todo mundo diz, sabedoria. Isso aí todo mundo já sabe. E aí a gente sabe que ele pediu sabedoria, que Deus se agrada do pedido dele e não dá só sabedoria, mas a gente vê que o império de Salomão é um reinado muito poderoso, que ele teve muitas coisas mesmo. E ele vai começar a servir como um servo humilde, quebrantado diante do Senhor. Mas com o tempo o seu coração vai se desviando, ele vai tomando outros rumos, começa a adorar outros deuses, fazer sacrifício, erguer altares. E Salomão, ele é muito conhecido também porque ele teve muitos casamentos. Salomão, ele se relaciona com 700 princesas e 300 concubinas. Então, 1000 mulheres ao total. E aí a gente sabe que Salomão, ele tem esses relacionamentos, além de satisfazer o seu prazer, também eram questões políticas, objetivos políticos, estratégias, que ele queria expandir o seu reinado. Isso aí a gente já sabe. E no livro de Eclesiastes é muito interessante, que é um dos livros que eu mais gosto, porque vai ter uma palavra que vai aparecer mais de 20 vezes no livro, que é vaidade. Como a gente sabe, vaidade, que aqui fala, não é essa vaidade que a gente tem hoje no nosso conceito de ser algo que a gente gosta de usar roupas bonitas, as meninas se maquiarem, não é essa vaidade. A vaidade aqui, quando a gente vai ver lá no original do hebraico, tem sentido de vapor, algo muito passageiro, muito breve, efêmero. Então, o que é que Salomão está dizendo todas as vezes que ele usa a palavra vaidade no seu livro? Que tudo é muito passageiro, que tudo é muito breve, que tudo passa muito rápido, a vida é breve, a nossa existência é frágil. E no capítulo 3 que nós lemos, Salomão, ele vai logo no início falar que há um tempo para tudo, que é um dos versículos que eu mais amo também, que Salomão vai dizer, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E ele vai falar sobre todo esse tempo. E no verso 11 que nós lemos, Salomão, ele vai acrescentar que Deus, ele faz tudo perfeito em um devido tempo, mas acontece alguma coisa muito especial. Deus colocou eternidade no coração do homem. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Salomão aqui, ele está dizendo que Deus, ele faz tudo de maneira perfeita. E quando a gente olha para a Gênesis, na criação, a gente vai ver várias passagens que vai dizer, e viu Deus que era muito bom. E tudo que Deus fez era bom. Ele disse, houve luz, fez luz. Estabeleceu o firmamento, as estrelas, o sol. E aí ele forma o homem, forma a mulher. E viu Deus que era tudo muito bom. Então Salomão está dizendo que Deus, ele faz tudo muito bem em um devido tempo. Só que a gente entende que algo aconteceu no meio dessa história, que tudo que era bom não ficou tão bom assim. A gente sabe que é a queda do homem. E aí a gente vê que o homem, ele peca, e a ideia de perfeição que antes se tinha foi deturpada pela desobediência, pela queda do homem. E há algumas dimensões desse pecado. O homem, ele peca, Eva e Adão pecam, e há uma ruptura com Deus, há uma ruptura com o próximo, há uma ruptura com ele mesmo, há uma ruptura com a natureza, ou seja, nada mais foi igual, nada foi mais da mesma forma. E Salomão, ele vai dizer que apesar de Deus ter feito tudo muito bom, há algo que ele coloca no coração do homem, que é a eternidade. Também pôs a eternidade no coração do homem. Deus, ele coloca a eternidade em nosso coração, por isso as coisas terrenas, elas não podem nos satisfazer. Nós caminhamos para um lar eterno. O homem, irmãos, queridos jovens, irmãos que estão aqui, tem uma insatisfação inata dentro de si. E as coisas deste mundo nunca, jamais poderão preencher e completar essa insatisfação que o homem tem. Por isso é que a gente vê do ano passado que aconteceu, bilionários, eles pagam alto índice de valor monetário
em um pequeno, minúsculo submarino para ir até as profundezas dos mares, ver os golfinhos, o tubarão? Não. Ver os destroços do Titanic. Por quê? O seu dinheiro já deu tudo o que poderia lhe dar. Então, agora ele está buscando uma nova experiência, ele está buscando uma nova aventura, ele está buscando algo muito bom para que possa preencher e ele se sentir completo. Então, ele se embarca num minúsculo submarino e acontece o que a gente viu. O homem, ele é insatisfeito, há uma insatisfação dentro dele que as coisas do mundo não podem preencher. O homem, ele tem fome, ele tem sede, ele anseia por algo que é transcendente. Deus, ele faz este mundo por completo, perfeito, mas ele coloca no nosso coração algo que impede que nos ficamos extremamente satisfeitos. E isso foi intencional. Para uma pessoa que não conhece a Deus, meus irmãos, nada que essa pessoa possa fazer, nada que esse dinheiro que essa pessoa possa ter vai preencher a eternidade que existe em seu coração. E essa pessoa pode visitar os lugares mais instagramáveis do mundo, ter as melhores experiências, postar as fotos mais editadas do mundo, mas jamais isso vai preencher o seu coração, porque dentro do seu coração há eternidade. C.S. Lewis diz: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Os livros, a música, onde pensamos estar a beleza, nos trairão se confiarmos nele. Se nenhum dos meus prazeres terrenos é capaz de satisfazê-lo, isso não prova que o universo é uma fraude. Provavelmente, os prazeres terrenos não têm o propósito de satisfazê-lo, mas somente de despertar, de sugerir a coisa real. Foi o próprio Deus que colocou a eternidade no coração do homem, a fim de que ele não encontre satisfação nas coisas terrenas e temporais. O nosso desejo pela eternidade é uma evidência eloquente que nós fomos feitos para outro mundo. E eu quero trazer algumas lições para nós nesta noite. A primeira lição é que a cultura do Instagram oferece imagens, mas Deus oferece identidade. Por quê, irmãos? Na cultura do instagramável, as pessoas elas vivem para parecer algo que muitas vezes elas não são. Elas querem mostrar beleza, sucesso, felicidade, mas tudo isso é construído para os outros e não para ela mesma. Para os outros verem, para ter curtidas, engajamentos, seguidores. E qual é o resultado disso? Uma geração exausta, insegura e vazia. Qual é o resultado disso? Uma geração doente. Qual é o resultado disso? Uma geração de jovens que não tem identidade. Que se a influência disser que é isso, eles vão acreditar. Se o Instagram manda fazer isso, ter tantos likes, eles vão ter tantos likes, porque isso faz parte de quem ele é. Enquanto o Instagram vende uma imagem, Deus, ele entrega a identidade. E eu fico maravilhada com isso, porque nós, irmãos, somos privilegiados. Nós somos agraciados, abençoados com toda sorte de bênção, em saber que a nossa identidade não está no que a gente posta, não está no carro que a gente tem, não está nos certificados, se eu sei falar inglês, hebraico, grego, não. A nossa alegria e satisfação e identidade está no Senhor Jesus. Aquele que na cruz grita, tetelestai, está consumado. Quer dizer, está pago. A nossa identidade está nesse Jesus que diz isso na cruz. E a partir daquele momento, nós temos livre acesso ao Pai.
A nossa identidade está em Jesus, porque quando ele grita Tetelestai na cruz, ele está dizendo, queridos irmãos, a dívida de vocês foi paga e vocês agora são meus filhos comprados por um alto preço. E não é a cultura do instagramável que vai entrar na sua cabeça e vai tirar você do foco, porque você sabe a quem você serve. A cultura do Instagram oferece a imagem, mas Deus oferece identidade. Pastor Marcos Melo diz que esta geração está à beira da pior crise de saúde mental em décadas. A geração atual é conhecida por taxas crescentes de depressão, solidão, ansiedade, insônia e ideação suicida. Por quê? Não sabem quem são. Porque não sabem quais são os seus propósitos e seu objetivo aqui no mundo. Está aqui, por que eu estou aqui? Muitos jovens já me perguntaram, mas eu não entendo, por que eu estou nesse mundo? Qual é o meu propósito aqui na Terra? Jovens que não entendem, pessoas, e quando eu digo jovens, pessoas no sentido geral, pessoas que ainda não encontraram a água da vida. Pessoas que ainda não encontraram o pão todos os dias, que sacia a nossa fome. Pessoas que, infelizmente, ainda colocam a sua felicidade numa foto de Instagram editada. Só que nós somos diferentes. E amém por isso, porque nós temos a verdade, nós conhecemos quem é o caminho, nós conhecemos a vida, o Senhor Jesus. Mas acontece que muitos dentro da igreja estão também com essas pessoas que não conhecem a palavra de Deus. E é muito triste, irmãos, ver como essa sociedade está e muitos jovens que escutam a palavra do Senhor indo também pelos mesmos caminhos que não são os caminhos que o Senhor quer para nós. Segunda lição, a aprovação digital ela é passageira, mas o anseio eterno só é preenchido com Deus. Todo ser humano, como eu já disse, tem dentro de si um espaço que nada no mundo pode preencher. E interessante é que quando a gente diz isso às pessoas lá fora, muitas vezes as pessoas acham, isso é papo de crente, de gente alienada. É não, irmãos. Porque quem tem um verdadeiro encontro com Cristo sabe que as lacunas do seu ser são preenchidas pelo Senhor. Sabe que mesmo diante de provações, jovens passando por dificuldades, problemas, porque nós jovens passamos, muitas vezes as pessoas acham que jovens não têm problema, mas jovens têm problema sim. Mas quando nós passamos o problema com Cristo ao nosso lado, é totalmente diferente. A aprovação digital, ela é passageira. Curtidas não saciam a alma. Os seguidores não acalmam a ansiedade. Filtros não escondem a dor da alma. Deus colocou a eternidade em nós para que nunca nos acomodemos com o superficial. Nossa inquietação é um sinal da nossa origem e do nosso destino. Só o eterno pode preencher algo dentro de nós que foi feito para a eternidade. Nada mais do que isso. Nenhuma curtida, nenhum espaço maravilhoso, instagramável, pode preencher a eternidade que Deus colocou dentro do nosso coração. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer que não é pecado você ter Instagram, obviamente. Não é pecado você postar foto de jeito nenhum. Não é pecado você viajar e contemplar a beleza do Criador e ver e querer que outras pessoas também vejam. Não é pecado. Você pode continuar com o seu Instagram, porque eu também tenho. Mas se torna pecado quando a gente usa as nossas redes não para a glória de Deus, mas para promover o nosso ego, a nossa vaidade e a esconder Deus e deixar a gente em evidência. Porque a partir do momento que nós dizemos que nós somos cristãos, filhos de Deus, nós temos que ter uma vida digna, que corresponde, que de fato nós somos filhos de Deus. Mas muitos jovens ainda estão em cima do muro,
Uma hora é, outra hora não é. Ah, mas hoje, o São João está aí, não tem problema não, deixa eu ir, depois eu volto. Não. Quem tem identidade sólida em Cristo não faz isso. Quem tem identidade em Cristo sabe que Cristo é suficiente para preencher todas as lacunas do nosso coração. E só o eterno pode preencher. As redes sociais, elas vão nos oferecer dopamina, o hormônio da felicidade, que todos nós liberamos. Mas melhor do que isso é o nosso Deus, que nos oferece paz. A cultura vai nos cobrar a todo momento perfeição. Mas melhor do que isso é Deus que nos recebe em graça, favor imerecido. A cultura vai nos cobrar a todo momento fotos editadas, filtros maravilhosos, lugares sensacionais. Mas Deus muitas vezes nos quer no nosso quarto, quando a gente tranca a porta e tem o nosso momento com Ele. Isso é a diferença de um crente, de um servo de Deus cristão que está dentro da cultura do instagramável, mas não deixa que essa cultura o corrompa. Lição 3. A sua fé não precisa ser instagramável, ela precisa ser real. Por que eu digo isso? Porque muitos hoje colocam a sua fé em evidência porque é muito instagramável. Mas quando de fato não estão vivendo isso. A vontade do Senhor é que a gente não seja indiferente à cultura, à tecnologia, de forma nenhuma. Mas a gente tem que ser representantes do Rei aqui na terra. E nós temos que ser influenciadores e não aqueles influenciados por pessoas que não têm o que nos dar. Mas o que nós vemos hoje é que a fé, ela é exibida. Versículos bíblicos são postados e fotos da Bíblia com o leão na capa e aquela coisa e o café do lado. Isso não é errado, isso é muito bom, a gente lê a Bíblia e a gente tem os nossos versículos preferidos. Mas quando a gente torna a nossa espiritualidade mais visível do que vivida, isso é um problema. Então, que da mesma intensidade que a gente poste a nossa foto com a nossa Bíblia aberta, escutando aquele louvor, lendo aquele livro maravilhoso, seja a mesma intensidade que a gente viva fora do celular aquilo que a gente está falando. E o cristão verdadeiro, ele não vive para parecer ser crente. Ele vive para ser fiel, fiel ao seu Deus. E no mundo que nós estamos vivendo hoje, se nós somos fiel ao nosso Deus, consequentemente, nós seremos infiéis à sociedade que estamos vivendo. Nossa identidade em Cristo precisa ser mais profunda do que a imagem que nós projetamos. Cristo, ele nos chama para autenticidade e não performance. Uma fé de verdade resiste ao anonimato. Hoje a gente vê muito isso no meio cristão. Quantas pessoas estão se promovendo a todo momento para serem aí evidenciadas nas redes e seus nomes ser falados. Mas muitas vezes, e isso não é errado, irmãos, mas quando a gente condiciona a nossa existência a isso é um pecado, isso é idolatria. Deus só quer que você seja anônimo mesmo, não tem problema. Mas que você seja conhecido por Ele. Naquele grande dia, quando Ele reúne todos, não vai ficar a Batebelézer aqui, o Brasil para Cristo aqui, não. É o povo dele, a igreja, para quem Ele morreu. E aí, naquele grande dia, nós vamos ser conhecidos pelo nosso nome. E o que é que eu fiz ao longo da minha vida, que Salomão vai dizer que é tão passageira, que vai transcender o que está abaixo do sol. O que é que eu fiz enquanto jovem, adulto, gastei a minha vida, para quê? No final da vida, o que é que eu tenho feito? Que eu possa olhar para trás e dizer, de fato, eu fiz algo que vai ultrapassar essa terra e vai ficar para a eternidade. Uma fé saudável, ela não depende de audiência. Uma identidade cristã sólida
permanece a mesma, online ou offline. Que nessa noite nós possamos avaliar a nossa fé, queridos. Que nós possamos olhar para esse tema tão atual que nós estamos dentro dele a todo momento e possamos fazer uma autoanálise. Talvez você esteja aqui e diga, graças a Deus, eu não faço isso. Amém por isso. Mas tem muitos jovens dentro das nossas igrejas, pessoas no sentido geral, que estão vivendo a cultura do instagramável para serem vistas, para serem aceitas, anulando o que Cristo já fez por elas. Anulando a identidade que Cristo já deu. Que nesta noite nós possamos saber que Deus, Ele colocou a eternidade no nosso coração. E que privilégio é saber disso. Que privilégio é saber que com as coisas boas dessa vida que a gente passa, quando a gente faz uma viagem maravilhosa, quando a gente come alguma comida assim maravilhosa, que a gente fica, meu Deus, que maravilha. Os pequenos momentos de alegria da vida. Isso são prelúdios de algo bem maior que virá. Que nessa vida nós possamos viver de maneira tão digna que nós possamos saber que isso é um ensaio, as coisas boas, do que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que olhos não viram, mente não imaginou, ouvido não ouviu, ninguém pode imaginar aquilo que Deus preparou para os seus filhos. Aqueles que têm uma identidade forjada, moldada nele. E não nessas coisas do mundo. Que nós possamos ter cuidado com aquilo que nós consumimos, com aquilo que nós postamos, enquanto servos de Deus. Porque como Paulo escreve lá aos Coríntios, nós somos cartas vivas, lidas e conhecidas por todos os homens. Então nós somos cartas que estamos aí fora, sendo lidas a todo momento por pessoas que não são crentes. E que a gente possa ter uma carta aberta, que uma pessoa possa ler a nossa carta. E através da nossa vida, nós possamos levar outros a conhecer o Senhor. Para que tenham a sua identidade forjada nele. Que nós possamos entender que a diferença de termos Cristo é o que faz a gente caminhar nestes dias tão maus. A diferença está em a gente saber que o padrão almejado por Cristo de identidade, Ele já nos deu. Filhos comprados por um alto preço. E talvez você pode dizer, mas eu não sei o que é um amor de uma mãe, de um pai. Talvez eu passe tantos problemas, nem sei o que é isso. Mas que graça é saber que o Senhor Jesus, em toda a sua glória, se faz homem, habita entre nós, cheio de graça e verdade. Nós vimos a sua glória, glória do unigênito Filho do Pai, e Ele se revela a nós, anda com pecadores, come com pecadores, é chicoteado, é morto, mas ao terceiro dia Ele ressuscita. Ele vai às mansões celestiais e diz que um dia virá buscar aqueles que têm uma identidade firme nele. Aqueles que de fato sabem quem são, independente se tem curtida de Instagram, se não tem muitos seguidores, isso não importa, irmãos, porque Cristo é suficiente na nossa vida. Que bom é saber isso, que bom é entender isso e aplicar isso onde a gente vive, com quem a gente convive no nosso trabalho. Leandro é professor, irmão também, e trazendo um pouquinho para a nossa profissão, como é difícil ser professor nos dias de hoje, irmãos. Como a nossa geração de crianças, adolescentes, jovens estão perdidas. São tantas coisas que acontecem assim na sala de aula que eu fico parada pensando, meu Deus, é isso mesmo que está acontecendo? É isso que eu estou ouvindo? Porque essa geração está vivendo uma crise de identidade. Mas nós, que conhecemos o Senhor, não vivemos crise de identidade, porque nós conhecemos a fonte. Se as suas redes sociais hoje lhe fazem pecar, se o seu Instagram hoje está lhe fazendo pecar, você vai fazer o seguinte: se ele está lhe fazendo tropeçar, você vai cortar e lançar fora. É melhor viver uma vida sem Instagram do que viver uma vida com o Instagram e sem Deus.
É melhor viver uma vida sem Instagram com Deus e ir para o céu, do que viver uma vida com Instagram sem Deus e ir para o inferno. Porque é muito passageiro, Salomão diz que é efêmero, tudo passa muito rápido. E na sua carta, como Leandro leu, lá no capítulo 12, ele vai dizer: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias e tu vai dizer que não tem mais neles prazer. Então, jovens queridos que estão aqui, todos são jovens, tá? Todos aqui são jovens. Que você possa colocar no seu coração que você tem que aproveitar a sua juventude. Que você possa aproveitar a sua juventude de maneira digna, sabendo que a sua identidade está em Cristo e não é no Instagram. Que a sua identidade não está baseada na cultura instagramável, mas sim naquilo que Deus diz que você é. Naquilo que Deus fez, Cristo fez por você. Que nesta noite nós possamos colocar essa palavra no nosso coração e ter a certeza e a convicção que, à medida que nós somos fiéis com Cristo, Ele também é fiel com todos os seus filhos. Na medida que nós obedecemos ao Senhor, Ele também é fiel para cumprir todas as suas promessas, todos os seus propósitos na nossa vida. Que nós, onde estivermos inseridos, na escola, no trabalho, na universidade, nós somos missionários. Missionário não é aquele só que vai para a África e dá a sua vida lá na África. Isso é missionário também. Missionário não é aquele que está agora só lá num país que está sendo perseguido. Ele é missionário também. Mas todos nós estamos aqui, somos missionários, porque nós fazemos parte da comissão do Senhor. Então você é missionário na sua escola. Você é missionário no seu trabalho. Você é um missionário na sua faculdade. Você é um missionário porque você carrega o nome de Cristo com você. E automaticamente você tem que colocar para fora aquilo que tem no seu coração. E que seja a boa palavra de Cristo. E que seja através do seu exemplo. Porque muitas vezes a gente nem tem a oportunidade de abrir a Bíblia e evangelizar alguém que trabalha conosco. Mas ele, ao olhar a nossa vida, ele vai saber se de fato nós somos filhos de Deus, crentes no Senhor ou não. Testemunho, exemplo, posicionamento. Enquanto todos dizem sim e Deus está dizendo que não, você também vai dizer que não, porque você honra seu Deus. Que nesta noite nós possamos entender que a nossa fé, ela não está na balança de ser instagramável. A nossa fé, ela é real. Num mundo que as coisas talvez não sejam tão reais assim. Que você, ao olhar para as suas redes sociais, a partir de hoje, depois dessa palavra, você possa pensar bem em quem você segue. Que você possa pensar bem em quem você dá audiência. Que você possa pensar bem nas músicas que você está postando. Que você possa pensar bem nas fotos que você está postando, nos filtros que você está postando. Porque tudo isso mostra quem é você, mostra a sua identidade para aquelas pessoas que não conhecem ao Senhor. Amém? Nesta noite eu queria fazer uma oração com você, queria que você fechasse seus olhos. E mediante a tudo o que foi falado, que essa palavra possa ter ficado no seu coração, a ponto de você querer fazer diferente, algo que talvez você já deveria estar fazendo. Que a sua identidade no mundo da cultura do instagramável está firmada em Deus e não no que a gente posta. Que a gente possa estar com o nosso coração enraizado em Cristo, a ponto de saber que nada disso que está aí no mundo afora pode satisfazer o que Cristo já fez por nós.